Muita gente acredita que ter grandes sonhos é só para os ricos, para quem já nasceu em berço de ouro ou para aqueles que já conquistaram sucesso. Tem gente que acredita que sonhar grande é arriscado, que ter ambição é um sinal de arrogância e que almejar mais é algo que só os outros podem fazer. Olha, eu sou o Brian Tracy e aprendi que ser grande não vem apenas de ter dinheiro, mas sim de ter uma visão. Você não precisa ser rico para ter a mentalidade de uma pessoa bem-sucedida. É preciso ter disciplina, foco e coragem, né? Os homens que transformam suas vidas não começam com muitos recursos, mas sim com grandes decisões. E então, eles fazem algo que a maioria das pessoas nunca faz. Eles podem agir em pequena escala, mas têm grandes ambições. Eles transformam o que é pequeno em algo enorme, o simples em algo extraordinário e o cotidiano em algo poderoso. Os ricos não ficaram assim por acaso. A verdade é que eles tiveram uma mentalidade diferente, adotaram hábitos que fazem a diferença, foram constantes e tomaram pequenas decisões repetidas milhões de vezes. Isso é o que realmente conta. Se você busca uma vida diferente, não fique esperando ter tudo. Comece com o que você já tem, pense como uma pessoa de sucesso e haja como quem sabe exatamente aonde quer chegar. A sua vida realmente se transforma quando você muda a forma como vê as coisas e quando suas atitudes acompanham essa mudança. Hoje pode ser o dia em que você decide deixar de viver de forma limitada e começa a construir algo grandioso. O primeiro passo para pensar grande é começar pequeno e agir como as pessoas ricas. Isso envolve ter uma mentalidade de visão, ou seja, uma maneira de enxergar a vida que não se deixa levar pelo que você possui atualmente, mas sim que se foca no que você pode construir no futuro. Muitos homens acabam se sentindo presos ao que está acontecendo agora. Seus problemas, suas dívidas, o cansaço que sentem e as limitações que enfrentam. Veja a sua situação atual como se fosse o seu destino final. Muita gente pensa pequeno porque acredita que a vida que leva hoje define o que pode alcançar no futuro. Pois é, os homens que realmente alcançam o sucesso, os que são grandes de verdade, não têm essa mentalidade. Eles pegam uma coisa bem importante. Olha, a sua vida agora não define como será o seu futuro. Na verdade, é só o começo de tudo. A realidade que você vive hoje não define o que você pode alcançar, mas sim para onde você está indo. Pensar grande não é só ficar sonhando acordado, não é ficar imaginando coisas sem fazer nada a respeito. Também não se trata de visualizar castelos enquanto a sua vida permanece na mesma. Pense em grande. Isso quer dizer que você precisa elevar seu padrão interno, se permitir ter desejos maiores, se cobrar mais e aceitar que é possível alcançar coisas ainda melhores. Isso quer dizer deixar para trás a ideia de que a minha vida é assim, ou que isso é o que eu mereço. Os homens que se tornam extraordinários não concordam com as histórias que os prendem. Eles estão sempre questionando, reconstruindo e redefinindo quem são. Eles ficam pensando: o que será que eu posso criar se eu parar de me prender aos meus próprios limites? Essa pergunta nos leva a um universo que a maioria das pessoas nunca se dá a chance de explorar. Agora vem a segunda parte do que estamos falando. Vamos começar devagar, porque ter uma visão sem agir vira só um sonho vazio. Homens de sucesso não ficam esperando o momento perfeito para dar o primeiro passo. Eles não ficam esperando pelo momento perfeito, o plano ideal ou as ferramentas certas. Eles fazem o que podem com o que têm. No começo, geralmente, eles têm bem pouco, mas esse tanto já dá para seguir em frente. Todo império teve seu início com uma decisão bem simples. Todo negócio começa com um primeiro passo. Toda mudança começou com um pequeno progresso. Quando você começa devagar, está mostrando para a sua mente que está em ação,
que está se dedicando e que está criando algo. O tamanho da sua ação agora não faz diferença. O importante é a regularidade com que você faz isso. Olha, é importante perceber que conquistas grandes não vêm de mudanças radicais, mas sim de pequenas atitudes que a gente repete todos os dias sem desistir. Os ricos não ficaram ricos só por fazer uma única ação que valesse milhões. Eles ganharam muito dinheiro por causa de várias pequenas atitudes que a maioria das pessoas comuns não está disposta a manter. As pessoas que conseguem construir riqueza não ficam focados em fazer muitas coisas de uma vez só e com pressa. Eles se dedicam a fazer um pouquinho todos os dias. As pequenas coisas vão se juntando. As pequenas coisas moldam o nosso caráter. O pequeno gera um impulso e, de repente, o que era pequeno se torna algo gigantesco. Pensar grande também pede que a gente mude a forma como lida com o medo. Sabe, quem tem uma visão limitada costuma ter muito medo do risco, do erro, do fracasso e até do que os outros vão pensar. Homens de sucesso enxergam o medo como um guia. Se algo causa medo, é bem provável que seja algo importante. Se alguma coisa te incomoda, é bem provável que isso te ajude a crescer. Se algo está te desafiando, pode ser que esteja te ajudando a alcançar um novo patamar. Eles não tentam fugir do medo, mas o utilizam como um indicativo. O medo não dá para eliminar, a gente aprende a dominar. Agir como os ricos é fazer o que tem que ser feito, mesmo quando a sua cabeça tenta te travar. Outra coisa super importante é deixar de lado essa mentalidade de sobrevivência, que te faz aceitar tudo, que te ensina a não pedir muito, a não querer demais. Essa forma de pensar vem do medo e não da realidade. Os ricos costumam focar em crescer e se expandir, em vez de se preocupar apenas em sobreviver. Estamos falando de crescimento e não de escassez. Vamos focar no que é possível e não no que é limitado. Vamos parar de te enxergar como alguém que apenas sobrevive e começar a te ver como uma pessoa que realmente constrói. Você é uma pessoa criativa, capaz de conquistar grandes coisas e que age de acordo com isso. O primeiro princípio pede que você tenha uma visão de longo prazo, algo que a maioria das pessoas comuns nunca para considerar. Eles vivem um dia de cada vez, semana a semana, mês a mês. Os ricos vivem pensando no ano, na década e no legado que vão deixar. Quando você tem uma visão ampla, não fica preocupado em ver resultados na hora. Você sabe que está criando algo que vale a pena apoiar, mesmo que ainda não consiga enxergar. Essa paciência estratégica é uma das ferramentas mentais mais poderosas que você pode ter. E agora vamos falar sobre a essência do primeiro princípio. Quando você começa a pensar grande, isso muda quem você é. Começar com pequenas ações muda a forma como você age. Agir como os ricos pode mudar a sua vida. Quando a sua mente se abre, você acaba tomando decisões diferentes. Quando você muda suas decisões, seus hábitos também mudam. Quando a gente muda os hábitos, a vida dá uma reviravolta. Hoje você passa a pensar como o homem que sempre deveria ter sido. Hoje você decide dar o primeiro passo com o que já possui. Vamos lá, sem desculpas. Hoje você se movimenta como quem tem certeza do caminho que está seguindo. Esse é o primeiro passo rumo à incrível vida que você merece criar. O segundo ponto para você pensar grande, começar de forma modesta e agir como as pessoas ricas é entender como funciona a mentalidade das pessoas que é bem-sucedida. E a verdade é que a riqueza não começa na conta bancária. Tudo começa na maneira como um homem vê e entende o mundo ao seu redor. A maioria das pessoas acaba pensando em sobreviver.
Elas procuram o que é confortável, querem gratificação imediata, buscam uma segurança básica, experimentam prazeres rápidos, tentam evitar riscos e também se esquivam de fazer esforços. Essa maneira de pensar faz com que a pessoa tenha uma vida muito limitada. Os ricos, por sua vez, têm uma forma de pensar bem diferente, como se fossem construtores. As pessoas estão sempre à procura de oportunidades, querendo crescer, se expandir, adquirir novas habilidades, ter um controle emocional e criar estratégias. Essa forma de pensar traz uma vida incrível. A diferença não está no quanto ele tem de grana, mas na forma como ele pensa. Então, se você quer se comportar como os ricos, precisa começar a pensar como eles, mesmo que ainda não tenha os resultados. A primeira coisa que você precisa fazer é adotar uma mentalidade de total responsabilidade. Os ricos nunca colocam a culpa no governo, no ambiente, na família, na economia ou até mesmo na sorte. Eles sabem que, mesmo que não consigam controlar tudo, têm o controle do suficiente para transformar suas vidas. Muita gente fica parada porque acha que o que vai acontecer na sua vida depende de coisas que estão fora do seu controle. Por outro lado, os ricos têm uma visão diferente. Eles pensam que cada escolha que fazem é como uma pecinha do quebra-cabeça que estão montando. Esse sentimento de responsabilidade não os oprime, mas sim os fortalece. Quando você percebe que tudo está nas suas mãos, você volta a ter o controle sobre suas ações. A segunda mudança de mentalidade é começar a ver as oportunidades ao invés dos obstáculos. Enquanto as pessoas costumam pensar, é complicado, eu não sei por onde começar, e se eu não conseguir? E se eu acabar perdendo? Os ricos costumam dizer, o que eu posso aprender? O que eu consigo mostrar? Como posso dar o primeiro passo hoje? O que eu consigo controlar? O que realmente separa uma vida em evolução de uma vida parada é a forma como a gente interpreta as coisas. Sabe, não dá para dizer que os problemas são grandes. O que acontece mesmo é que tem muita gente com mentalidade pequena. Sabe quando você começa a ver as coisas de um jeito diferente? É aí que sua motivação vai lá para cima. A ação passa a ser algo que acontece naturalmente, sem precisar forçar. Um outro ponto fundamental dessa forma de pensar é focar no valor, em vez de se prender ao tempo. O cara comum acaba vendendo seu tempo. Um homem rico é aquele que sabe como gerar valor. O cara comum costuma pensar em horas. O homem rico pensa no impacto que suas ações podem ter. O homem do dia a dia costuma se preocupar com quanto recebe. O homem rico está sempre pensando na quantidade que consegue produzir. Quando você passa a olhar mais para o valor do que para o tempo, sua vida começa a melhorar de maneira automática. Olha, a verdade é que a riqueza vem do tanto de soluções que você consegue oferecer, e não simplesmente de quantas horas você passa trabalhando. O segundo princípio também pede para a gente deixar de lado essa mentalidade de escassez. Sabe aquela voz interna que fica falando? Tipo, isso não é suficiente, não posso deixar isso escapar, não devo me arriscar investindo, é mais seguro guardar? Ter uma mentalidade de escassez te limita a viver de forma bem pequena. A mentalidade de abundância te convida a criar, aprender, investir em você mesmo e a tentar sem ter medo. Os ricos sabem que o dinheiro é uma ferramenta e não um jeito de se salvar das dificuldades. Eles o transportam, arriscam, investem e fazem ele se desenvolver. Você precisa começar a pensar de uma maneira diferente. Em vez de se preocupar só com migalhas, pense como quem está realmente fazendo o pão. Outro ponto importante é considerar a relação de causa e efeito, algo que muita gente acaba esquecendo. As pessoas que passam por dificuldades costumam ver a vida como uma série de acontecimentos separados. Hoje foi um dia misto, né? Tive momentos bons e ruins, ganhei um pouco, ganhei bastante.
Os ricos veem a vida como um grande sistema. Qual hábito levou a esse resultado? Qual foi a decisão que levou a isso? O que eu preciso mudar? O que eu posso repetir? Quando você pensa desse jeito, você se torna um arquiteto da sua própria vida e não uma vítima das circunstâncias. Esse é um jeito de trazer clareza, direcionamento e força para nossas ações. Esse segundo princípio também te ajuda a encarar uma verdade que pode ser bem desconfortável. As pequenas escolhas que você faz no dia a dia podem estar te levando a ficar rico ou pobre. A maneira como você gasta o seu dinheiro, como usa o seu tempo, como trabalha, como estuda e até como cuida do seu corpo, tudo isso conta. Os ricos não ficam ricos apenas por uma grande escolha, mas sim por 1000 pequenas decisões bem pensadas. E aqui a gente encontra a parte mais profunda desse princípio. Pensar grande não tem a ver com luxo, mas sim com enxergar oportunidades. Agir como os ricos não tem a ver apenas com dinheiro, mas sim com ter uma visão. Começar pequeno não significa começar de forma fraca, mas sim de um jeito inteligente. Sua vida se enriquece à medida que sua mente se abre. Quando a sua forma de ver as coisas se expande, as suas oportunidades aumentam. Quando a sua mentalidade muda para melhor, suas ações também melhoram. Sabe aquela história de que quem pensa grande acaba conquistando coisas incríveis? Pois é, mesmo começando com pouquinho, o homem que tem essa visão realmente consegue construir uma vida que muita gente só sonha. O terceiro princípio para você pensar grande, começar pequeno e agir como os ricos é aprender a dominar o poder do foco. Olha, nenhum homem consegue construir uma vida realmente extraordinária se a sua atenção estiver fragmentada, dispersa ou sendo desviada por aqueles estímulos que não levam a lugar nenhum. A maior parte das pessoas acaba se deixando levar por distrações sem fim. Redes sociais, mensagens, séries, ruído digital, ansiedade, urgências dos outros. Eles querem ter grandes ideias, mas a cabeça deles está presa a questões pequenas. Eles querem seguir em frente, mas a energia deles acaba se dispersando em muitas direções. Os ricos, por sua vez, têm uma compreensão que muda totalmente o rumo de suas vidas. A sua vida vai na direção do que você prestou atenção. O que você foca tende a aumentar. O que você não presta atenção acaba se perdendo. Onde você concentra sua atenção, você está moldando seu futuro. Sabe como é? Aquele homem comum que tenta fazer de tudo acaba não realizando nada. Para começar a dominar esse princípio, a primeira coisa que você precisa fazer é escolher uma única direção, em vez de 10 opções. Não dá para construir uma vida incrível se você ficar focando em coisas pequenas. Não dá para ter prioridades pequenas quando você está lidando com 20 coisas importantes ao mesmo tempo. Você já parou para pensar qual seria aquele objetivo que, se eu conseguisse alcançar, mudaria minha vida em apenas 6 meses? Essa é a sua rota. No final das contas, tudo o que importa é o que realmente vale a pena. O resto é só ruído. Quando você decide uma direção clara, sua mente fica mais tranquila e para de te fazer questionamentos. Agora não precisa mais ficar adivinhando o que fazer. Agora você não fica mais se atrapalhando para encontrar os atalhos. Você não desperdiça mais energia pensando em decisões. Quando a gente tem clareza, tudo fica mais leve. Quando a gente foca em algo, isso nos ajuda a avançar. A segunda mudança é formar blocos de ação mais intensos. A riqueza não vem de horas jogadas fora, mas sim de momentos em que a gente realmente se concentra. É curioso, mas 30 minutos de foco total tem muito mais valor do que 3 horas em que a gente fica se distraindo. Muita gente tenta trabalhar enquanto dá uma olhadinha no telefone, troca vídeo e responde mensagens, e depois ficam reclamando por não conseguir progredir. Os ricos cuidam do seu foco como se fosse um tesouro valioso. Eles não aceitam interrupções.
não permite barulho. Eles não deixam que haja acessos rápidos à sabotagem, porque têm consciência de que o foco é a sua arma mais forte. A terceira mudança é deixar de lado a multitarefa. Olha, essa ideia de que a gente pode ficar ultrapassando horas de trabalho sem parar é uma grande ilusão. Isso acaba com a nossa produtividade de um jeito que nem imaginamos. Toda vez que você troca de uma tarefa para outra, seu cérebro acaba ficando mais superficial, menos forte e menos claro. Você só consegue estar presente em uma coisa de cada vez. As pessoas com uma mentalidade limitada tentam fazer de tudo. As pessoas com uma mentalidade rica sabem selecionar o que realmente importa e aplicam isso em todas as áreas da vida. Ter foco é, na verdade, um sinal de respeito por si mesmo. Fale para si mesmo. Isso é importante e eu vou concluir. A quarta dica é acabar com aquelas fontes de barulho que estão competindo pela sua atenção. A sua mente não falha por falta de disciplina, mas sim por causa do excesso de estímulos que a cercam. Sabe aquela sensação de que tudo ao seu redor está puxando sua atenção? Cada notificação, barulho, aba que você abre e até aquelas conversas que não passam de bate-papo sem importância vão só esgotando a sua capacidade de se concentrar. O homem de sucesso não acredita que é mais forte do que o ambiente onde está. Dá uma ajeitada no seu espaço. Um ambiente tranquilo ajuda a desenvolver uma mente forte. Mas saber lidar com a situação também envolve aprender a dizer não, o que é algo que a maioria das pessoas nunca aprende a fazer. É importante saber dizer não a convites que te tiram do seu foco. Evite se envolver em projetos que não estejam de acordo com sua visão. Vamos evitar conversar sobre coisas que não têm importância. Evite assumir compromissos que você não consiga cumprir. Não gosto de lidar com pessoas que não somam nada. Olha, a verdade é que os ricos não são antissociais. Eles só têm uma abordagem mais estratégica. Se um homem quer crescer, ele precisa ter a coragem de cuidar do seu tempo. Um ponto importante a se considerar é que devemos avaliar nosso foco e não necessariamente nossa produtividade. Não importa quantas horas você trabalhou, mas sim quantas horas você esteve realmente presente. Quantas tarefas você conseguiu fazer sem se distrair. Quantas vezes você optou por seguir sua visão, em vez de se deixar levar pelo impulso? A vida não se transforma apenas com o passar das horas, mas sim com mudanças mais profundas. Você pode ter um dia cheio de barulho por 10 horas, ou algo realmente impactante em 2 horas. Apenas essas últimas é que geram riqueza. Aqui surge uma verdade profunda, que somente os ricos conseguem entender. Quando a gente se concentra de forma consistente em uma única direção, consegue fazer o que é pequeno se tornar grande. Homens de sucesso não vieram ao mundo com uma inteligência superior. Eles vieram ao mundo com uma atenção maior. Eles não tinham mais recursos. Eles tinham um rumo mais claro. Eles não tinham opções melhores. Eles faziam decisões melhores. Olha, o que mais conta nesse terceiro princípio é o seguinte: o foco que você tem é o que define a sua vida. Se você ficar preso nas distrações, sua vida vai se tornar uma série de distrações. Se você ficar apenas pensando nos problemas, a sua vida vai se tornar um grande problema. Se você estiver focado em crescer, sua vida também vai crescer. Quando você concentra sua atenção na sua visão, ela acaba se tornando realidade. Sabe, um homem que consegue controlar sua atenção acaba controlando seu destino. O quarto princípio para pensar grande, começar pequeno e agir como os ricos é dominar o poder da execução constante. A grande diferença entre um homem comum e um homem de sucesso não está tanto no que ele pensa, mas sim nas atitudes que ele toma todos os dias. Todo mundo tem ideias, todo mundo tem sonhos, todo mundo tem desejos, mas a verdade é que só uma minoria consegue realmente colocar essas ideias em prática no dia a dia. A verdade é a seguinte:
Os ricos não são necessariamente os que têm mais conhecimento, mas sim aqueles que mais colocam a mão na massa e agem. Eles tomam atitudes mesmo sem ter certeza de tudo. Até quando estão cheios de perguntas. Até quando não estão afim. Os homens comuns costumam esperar se sentir prontos. As pessoas que têm sucesso costumam agir primeiro e só depois buscam entender a situação. A primeira mudança para dominar a execução é quebrar o mito da motivação. É bom lembrar que você não precisa estar se sentindo inspirado para agir. Para se sentir inspirado, é preciso tomar uma atitude. Os ricos não se perguntam se têm vontade. Eles não lidam com o seu estado emocional. Eles veem a motivação como um presente e não como uma ferramenta. A disciplina é uma ferramenta importante. Então, quando aparece a resistência, eles continuam avançando do mesmo jeito. Olha, a verdade é que a única maneira de acabar com essa inércia mental é através da ação. A segunda dica é começar na hora certa, porque a procrastinação só pega de jeito antes da gente dar o primeiro passo. Quando você começa, as coisas vão se encaixando e você acaba ganhando mais energia. E quando você começa a ganhar impulso, sua mente deixa de ter aquela luta interna. Sabe como os ricos costumam pensar? Eles têm uma regra bem simples. Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, eles fazem na hora. Eles não fazem anotações, eles não pensam nisso, não adiam, eles costumam fazer isso. Essa microexecução forma uma identidade interna. Eu sou alguém que realiza. E essa identidade dá um gás no seu dia todo. Um outro ponto super importante é aprender a trabalhar mesmo quando a cabeça está distraída, porque fazer as coisas não é algo que sempre sai perfeito. A maioria desiste assim que começa a sentir desconforto, sono, tédio ou alguma dúvida. Os ricos não ficam esperando por uma clareza total. Eles trabalham com a clareza que possuem. Quando você se move, sua mente se alinha. Quando você vai em frente, sua mente fica mais organizada. Quando você age, sua resistência vai se tornando mais fraca. O quarto princípio pede que a gente transforme o nosso ambiente em um estímulo para agir, em vez de ser um lugar de conflitos. Se você estiver segurando o telefone, vai acabar perdendo. Se a sua mesa estiver cheia de distrações, você vai acabar se dando mal. Se você estiver rodeado de barulho, vai acabar perdendo. Os ricos sabem como facilitar as coisas. Mantêm a mesa sempre arrumada, têm as ferramentas à mão, evitam distrações, fazem questão de um ambiente tranquilo e seguem uma rotina bem definida. Eles não utilizam força de vontade. Eles utilizam design ambiental. Essa estratégia acaba com a procrastinação de uma vez por todas. Aqui é onde eu preciso seguir a regra dessa parte do roteiro. Se você quer saber como agir como uma pessoa de sucesso, sem desculpas, sem perder tempo e sem ficar paralisado mentalmente, se inscreva agora mesmo. Isso é um sinal de que você está preparado para deixar de ser um mero espectador da sua vida. E aí, pessoal, quero saber de vocês. Que ação simples você poderia fazer hoje que a sua versão anterior teria deixado para depois por semanas? Deixe a sua resposta nos comentários. A quinta dica para você mandar bem na execução é concluir tudo o que começar. Sabe aquela sensação de que estamos sempre cansados? Uma das razões pode ser que cada tarefa que deixamos pendente consome nossa energia mental. Todo projeto que fica pela metade deixa a gente com aquela sensação de estar incompleto, não é? Toda pendência em aberto desvazia sua concentração. Os ricos não saem por aí tentando começar 1000 coisas ao mesmo tempo. Eles estão focando em concluir o que realmente é importante. Eles entendem que a força que temos dentro da gente se forma quando conseguimos fechar ciclos. Executar não é só sobre fazer um monte de coisas, mas sim sobre realmente finalizar algo. Um outro aspecto importante é fazer com que o progresso se torne parte da nossa identidade. Olha, é importante a gente se questionar todos os dias.
O que eu fiz hoje que me ajuda a ser uma pessoa melhor do que eu era ontem? Não tem problema se for apenas um pequeno passo. O que realmente conta é que ele vá se acumulando. Por fim, o quarto princípio traz uma ideia bem importante. Fazer algo, mesmo que não esteja perfeito, hoje te leva mais perto do sucesso do que tentar fazer tudo perfeito. Os ricos não são ricos apenas porque tudo dá certo na vida deles. A verdade é que eles são ricos porque estão sempre em movimento, sempre continuem tentando. Eles nunca param de rodar. Às vezes, ter uma teimosia estratégica pode ser o que precisamos. Disciplina emocional é a capacidade de gerenciar e controlar as próprias emoções de forma eficiente. É sobre saber como lidar com sentimentos como ansiedade, raiva ou tristeza, de maneira que eles não nos dominem. É um processo que envolve autoconhecimento, reflexão e práticas que ajudam a manter a calma e o equilíbrio, mesmo em situações desafiadoras. Quando você se movimenta, sua vida vai mudar quando você mudar suas ações. E suas atitudes vão mudar quando você realmente decidir agir como alguém que sabe que merece algo incrível. Sabe? O mundo tende a ser mais receptivo com quem toma atitudes e não com quem fica só esperando as coisas acontecerem. Olha só, o quinto princípio para você pensar grande, começar de forma pequena e agir como quem tem grana, é aprender a desenvolver habilidades que trazem riqueza. Olha, ninguém consegue melhorar de vida se continuar usando as mesmas habilidades que estão trazendo exatamente os mesmos resultados. Muita gente procura por resultados diferentes, mas usando as mesmas habilidades de sempre. O pessoal está buscando ganhar bastante com apenas algumas habilidades simples. As pessoas buscam grandes oportunidades usando ferramentas que são bem simples. As pessoas, normalmente, focam em fazer grana. Quem é bem-sucedido foca em se tornar capaz de criar esse sucesso. A primeira coisa que você precisa fazer para entender esse princípio é reconhecer que a sua vida hoje mostra o que você é capaz de fazer, e não o que você pode se tornar. Se você ganha pouco, isso não é uma pena. É a pura verdade. Olha, se você não está crescendo, não é por sorte ruim, é porque é uma consequência das suas ações. Se você está a fim de ampliar a sua realidade, é fundamental que você também amplie suas habilidades. Os ricos costumam investir mais em conhecimento do que em sua própria aparência. Muita gente acaba se preocupando mais em estar com uma boa aparência do que investir em conhecimento. A primeira habilidade que você precisa trabalhar é a de resolver problemas. Sabe, o mundo tende a valorizar mais as pessoas que buscam soluções para problemas do que aquelas que só ficam reclamando. Muita gente acaba evitando enfrentar os problemas. Os ricos estão dando a cara à tapa. Eles acreditam que por trás de cada problema existe uma oportunidade e que toda solução pode ter um valor econômico. Quando você aprende a pensar de forma mais eficiente, a analisar as coisas de maneira mais clara e a simplificar o que é complicado, o seu valor só tende a aumentar. A segunda habilidade que é importante é a comunicação clara, porque é através das palavras que a riqueza é disseminada. Pessoas que são bem-sucedidas têm a habilidade de se comunicar bem, tanto na fala quanto na escrita. Elas conseguem negociar, persuadir, explicar e transmitir suas ideias de maneira clara. Não importa se você é mais criativo, técnico, físico ou intelectual. Saber se comunicar direitinho potencializa todas as suas outras habilidades. As pessoas que estão emocionalmente empobrecidas costumam achar que não faz diferença a forma como se expressam. Os ricos entendem que a maneira como se comunicam é o que realmente determina sua influência. A terceira habilidade que a gente precisa ter é a disciplina para aprender sempre. Olha,
Os ricos têm o hábito de ler, estudar, pesquisar e fazer perguntas. Eles também observam, procuram por mentores, fazem cursos e não têm medo de experimentar. Eles sempre acham que não sabem o suficiente. A verdade é que muitas pessoas acabam parando no tempo aos 20 anos e, com isso, suas vidas também ficam paradas. Quem para de aprender acaba estagnando. Outra habilidade que é super importante é saber vender. Olha, não importa qual é a sua profissão, qual sonho você tenha ou que projeto você esteja tocando, uma coisa é certa: sempre vai surgir a necessidade de vender alguma coisa. Pode ser você mesmo, uma ideia que você acreditou, um serviço que oferece, um produto ou até uma proposta que está apresentando. Quem não aprende a vender acaba levando uma vida cheia de limitações. Quem sabe influenciar os outros acaba vivendo uma vida mais livre. Vender não é a mesma coisa que manipular. É como dar uma ajuda para alguém que já quer tomar uma decisão. É fazer um serviço que realmente faça a diferença. O quinto princípio pede que você aprenda a gerenciar seu tempo da mesma forma que faria com o seu dinheiro. A gente percebe que os ricos têm um cuidado especial com o tempo, quase como se fosse uma coisa sagrada. Eles não entregam isso de graça. Eles não jogam isso fora. Eles não fazem negociações com você. A gente geralmente usa o nosso tempo sem parar para pensar muito sobre isso. Pessoas que alcançam sucesso usam seu tempo de forma planejada e estratégica. Outra habilidade que realmente faz diferença é a resiliência, que é a nossa capacidade de cair e se levantar sem desviar do caminho. A maioria das pessoas acaba desistindo quando enfrenta um fracasso. Olha, os ricos entendem que o fracasso não é um inimigo, mas sim um professor. Cada desafio traz uma lição. A cada queda, eles ficam mais estratégicos. Cada erro faz com que eles fiquem mais sábios. As habilidades que realmente mudam nossa vida não surgem quando tudo está confortável. Elas aparecem com esforço, repetição, prática e até desconforto. A maioria evita desconforto e, por isso, evita crescer. Pessoas ricas enfrentam esse desconforto de frente e, por isso, acumulam resultados que muitos só sonham. Esse princípio lembra que você não é pago pelo seu tempo, mas pelo que é capaz de fazer. Quanto mais valor você entrega ao mundo, maior será a vida que consegue construir. Hoje é um ótimo dia para começar uma nova habilidade, mesmo algo pequeno. Pequenos treinos diários criam liberdade no futuro. Quem desenvolve habilidades, cria riqueza. Quem cria riqueza, constrói uma vida mais completa. O sexto princípio é entender sua relação com o dinheiro, porque ninguém constrói riqueza vendo o dinheiro como mistério. Os ricos não amam o dinheiro. Eles sabem como ele funciona. Eles estudam, respeitam e usam como ferramenta. Pessoas comuns têm uma relação emocional. Gastam por ansiedade, evitam olhar contas, sentem medo, culpa ou vergonha. Isso trava a vida. A diferença entre quem é rico e quem só sonha em ser é simples. Os ricos não ficam à mercê do dinheiro, eles comandam ele. O primeiro passo é enxergar o dinheiro como energia, não como identidade. O quanto você ganha não define quem você é, mas revela como você age. Muitos homens sentem culpa por querer dinheiro, mas pessoas bem-sucedidas sabem que prosperidade não é pecado, é responsabilidade. Quem pensa grande não teme dinheiro, aprende a cuidar dele. A riqueza não vem só do que você ganha, mas de como administra. Tem gente que ganha bem e continua pobre. Tem gente que ganha pouco e fica rica. A diferença está no comportamento. Os ricos seguem um princípio imutável. Primeiro cuido de mim, depois do resto. Eles guardam, investem e usam o retorno. Pessoas comuns fazem o contrário, gastam tudo e, se sobrar, pensam em economizar. Essa inversão destrói qualquer avanço. Outro ponto é o controle. Não dá para melhorar o que você não mede. Os ricos sabem quanto entra, quanto sai, quanto investem e qual retorno isso gera.
Pessoas comuns evitam olhar o extrato, têm medo de números e perdem força. Quando você assume o controle, retoma o comando da sua vida. Dinheiro gosta de clareza, não de confusão. Outra armadilha é o eu mereço. Comprar por impulso dá prazer rápido, mas cria prisão no longo prazo. Pessoas com mentalidade limitada se recompensam com excessos, enquanto ricos se recompensam com liberdade. Eles adiam pequenos prazeres para conquistar grandes resultados. Ricos não economizam para gastar, economizam para investir. $5 investidos valem mais do que 50 gastos por impulso. O sexto princípio também fala sobre separar emoções das decisões. Muita gente compra por ansiedade, tédio, tristeza ou carência. Não compram objetos, compram sensações. Os ricos fazem diferente. Avaliam, comparam, pensam e adiam. Cada compra é um voto sobre quem você quer ser no futuro. O dinheiro amplia sua personalidade. Se você é disciplinado sendo pobre, será ainda mais disciplinado com dinheiro. Se é irresponsável sem dinheiro, será mais irresponsável com ele. Por isso, o foco dos ricos é caráter antes de saldo bancário. Outro ponto essencial é criar múltiplas fontes de renda. Pessoas comuns dependem de uma. Pessoas ricas diversificam. Não precisa começar grande. Pode ser uma renda extra, um projeto simples, uma habilidade nova, renda digital ou investimentos automáticos. Segurança vem da variedade, não da ganância. Mas a verdade central do sexto princípio é: dinheiro não cria riqueza verdadeira, mentalidade cria. Se você continuar pensando como pobre, continuará preso. Se começar a pensar como rico, chegará ao topo. Riqueza não é um número, é uma mentalidade. É sobre como você decide, age e enxerga o mundo. Quando muda sua relação com o dinheiro, ele muda sua relação com você. O sétimo princípio é dominar seu sistema de hábitos. Ninguém constrói uma vida extraordinária apenas com força de vontade. Ela acaba. Hábitos duram. Pessoas bem-sucedidas não dependem do humor, dependem dos seus sistemas. Seus hábitos moldam silenciosamente sua vida. Se seus hábitos forem fracos, sua vida será fraca. Se forem fortes, sua vida será forte. Muita gente sonha com um futuro grandioso, mas mantém hábitos que puxam para trás. É impossível vencer assim. A segunda mudança é criar hábitos pequenos e inquebráveis. O que importa não é intensidade, mas consistência. Ricos não começaram fazendo tudo de uma vez. Começaram com 10 minutos, guardando um pouco, lendo um pouco. Pequenas ações moldam identidade, acumulam força e preparam terreno para desafios maiores. O sétimo princípio também lembra que não dá para construir hábitos fortes em cima de hábitos ruins. Antes de adicionar, é preciso remover. Não existe vida organizada com hábitos destrutivos, excesso de distração, bagunça ou impulsividade. Para construir algo novo, é preciso liberar espaço. Quando você elimina o que te enfraquece, abre espaço para o que te fortalece. Outro ponto essencial é entender que seus hábitos dependem mais do ambiente do que da força de vontade. Se o celular está perto, você usa. Se comida ruim está perto, você come. Se há distração por perto, você se distrai. Pessoas bem-sucedidas moldam seu ambiente para facilitar o certo e dificultar o errado. Elas protegem sua identidade futura através do lugar onde vivem. Hábitos não devem ser vistos como tarefas, mas como rituais. Pessoas comuns tratam hábitos como obrigação. Pessoas ricas tratam como parte de quem são. Elas não apenas treinam, elas são pessoas que treinam. Não apenas estudam, são pessoas que estudam. Quando o hábito vira identidade, ele deixa de ser pesado e passa a ser natural. O sétimo princípio também fala sobre repetição estratégica. Não adianta fazer algo por alguns dias e parar. É a repetição constante que forma sua nova versão.
Todo dia que você age, seu eu antigo perde força. Todo dia que repete o que importa, sua melhor versão cresce. Nada transforma mais que a repetição focada. Outro ponto essencial é medir seus hábitos. O que você mede melhora, o que não mede se perde. Ricos acompanham o que fazem: tempo de estudo, leitura, exercícios, foco, dinheiro, metas alcançadas. Pessoas comuns andam no escuro, sem saber se avançam ou não. Sem clareza, não há direção. Sem direção, não há transformação. A verdade central do sétimo princípio é: seus hábitos conectam quem você é agora com quem deseja ser. Sonhar não muda sua vida. Repetir muda. Quem repete disciplina, vira disciplinado. Quem repete ação, vira poderoso. Quem repete foco, cria força. A vida muda quando os hábitos mudam. Riqueza nasce de hábitos acumulados diariamente. Quando seus hábitos se alinham com sua visão, o que você deseja se torna inevitável. O oitavo princípio é ter paciência estratégica. Vivemos na era do instantâneo: comida, entretenimento, validação. Mas a verdadeira riqueza não nasce rápido. Crescimento real exige tempo. Quem desiste cedo demais perde antes de ver os frutos. Paciência estratégica é continuar fazendo o certo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. A primeira mudança é abandonar a expectativa de velocidade. Grandeza não nasce em uma semana. Projetos não prosperam no primeiro dia. Disciplina não amadurece em 3 dias. Ricos entendem que o tempo é aliado, não inimigo. O erro mais comum é desistir antes dos resultados chegarem. A segunda mudança é entender os juros compostos, não só do dinheiro, mas da vida. Um dia de disciplina não muda nada. 100 dias mudam tudo. Tudo que você faz hoje se acumula silenciosamente. A pergunta não é quando vai dar resultado, mas estou plantando as sementes certas? Outro ponto da paciência estratégica é continuar mesmo quando a empolgação some. Qualquer um é disciplinado por 2 dias. Só quem continua quando a emoção vai embora alcança resultados extraordinários. Emoção inicia. Paciência sustenta. Pessoas ricas valorizam mais o processo do que a motivação momentânea. O quarto ponto dessa paciência é avaliar o progresso de forma diferente. Alguns dias parecem avanço, outros parecem retrocesso, outros parecem inúteis. Mas progresso não é sobre emoção, é sobre constância. Se você fez o que deveria hoje, você avançou. Mesmo que não sinta. Ricos medem ações, não sensações. O oitavo princípio também fala sobre aprender a lidar com o silêncio. No começo, ninguém te aplaude. Ninguém entende o que você está construindo. Ninguém percebe o esforço. A maioria desiste nesse ponto. Ricos continuam mesmo sem testemunhas. A visão deles sustenta o caminho, não a aprovação alheia. Outro ponto essencial: evitar comparações. Comparar seu início ao meio do caminho de alguém destrói sua paciência, sua disciplina e sua visão. Pessoas de sucesso comparam apenas sua versão atual com a de ontem. Se você avançou um pouco, venceu. A única competição que importa é com seu próprio progresso. Paciência não é passividade, não é esperar sentado, é agir continuamente, sem pressa e sem desespero. É movimentar-se enquanto o tempo faz sua parte. A maioria desiste justamente no ponto em que estava prestes a alcançar a virada. Antes do hábito firmar, antes do corpo reagir, antes da vida virar ao seu favor. Quem tem paciência estratégica cria inevitabilidade. O que era pequeno vira grande. O que era lento vira constante. O que parecia impossível se torna resultado. A vida recompensa quem não desiste. Riqueza responde à consistência. Sucesso surge para quem honra o processo. Você está se tornando essa pessoa. O nono princípio diz que pensar grande, começar pequeno e agir como os ricos exige um ambiente que te puxe para cima.
Ninguém constrói uma vida extraordinária rodeado de pessoas, lugares e estímulos que diminuem sua energia. O ambiente molda sua identidade, influencia suas escolhas e direciona sua vida, mesmo quando você não percebe. A maioria não procrastina porque é fraca, mas porque vive em ambientes que dificultam o avanço. Gente negativa, rotina confusa, espaços bagunçados e estímulos constantes drenam a força mental. Ricos entendem que o ambiente é um termostato. Se você se cerca de mediocridade, vira mediano. Se se cerca de grandeza, cresce. A primeira mudança é analisar quem te impulsiona e quem te atrasa. Há pessoas que sugam energia, desmotivam, riem dos seus sonhos, alimentam drama e reforçam limitações. Não é egoísmo se afastar, é responsabilidade com o próprio futuro. Pessoas bem-sucedidas cortam relações que bloqueiam seu progresso, mesmo que doa. A segunda mudança é buscar modelos e mentores, mesmo que à distância. Livros, vídeos, biografias e cursos podem te aproximar de mentes brilhantes. Aprender com quem já venceu encurta caminhos. Seu ambiente mental importa tanto quanto o físico. O que você consome diariamente molda sua visão sobre o que é possível. Outro ponto é proteger sua energia social. Não é todo mundo que merece acesso a você. Conversas vazias, conflitos inúteis e distrações sociais roubam seu foco. Pessoas ricas são seletivas, falam menos, escutam mais e priorizam conexões que fortalecem sua visão. Cada interação influencia seu ritmo, seu foco e sua força. O nono princípio também sugere criar um microambiente que te lembre diariamente da sua visão. Frases inspiradoras, metas visíveis, espaço organizado, ferramentas acessíveis e simplicidade ao redor. Seu ambiente deve refletir quem você deseja ser, não quem você foi. Ele precisa te puxar para cima, não te prender ao passado. Ambientes confortáveis demais dificultam o crescimento. Pessoas ricas convivem com quem pensa grande, age com disciplina e exige mais de si. Essa pressão positiva transforma. Muitos evitam isso por insegurança, mas quem quer crescer busca conviver com grandeza, mesmo que gere desconforto temporário. O nono princípio também fala sobre fechar portas do passado. Cada porta aberta vira um convite para voltar a antigos hábitos. Se você quer ter novas atitudes, precisa encerrar ciclos. Abandonar conversas que não te servem, afastar pessoas que te puxam para baixo, remover tudo que te faz voltar à versão que você não quer mais ser. O ambiente não determina quem você será, mas influencia profundamente quem você se torna. Ele pode te elevar ou te sabotar. Se você está cercado de barulho, vira barulho. Se está cercado de confusão, vira confusão. Se está cercado de visão, vira visão. Quando você muda o ambiente, muda o destino. Essa é a essência desse princípio. Quando você convive com pessoas grandiosas, começa a pensar grande. Quando pensa grande, age grande. Quando age grande, vive grande. O ambiente é a ponte entre a sua visão e sua realidade. Escolhê-lo com consciência não é luxo, é necessidade. O 10º princípio reúne tudo. É se tornar a pessoa capaz de sustentar a visão até ela acontecer. O 10º princípio mostra que não importa apenas o que você sabe ou possui, mas o caráter que constrói. É o caráter que te mantém firme quando está difícil, lento ou incerto. Pessoas comuns querem resultados rápidos, reconhecimento imediato e aplausos constantes. Quando isso não vem, desistem e voltam para o conforto que destrói suas chances. Quem pensa grande entende que o destino é formado por 1000 dias de consistência, não por um dia de brilho. Eles não precisam de validação externa, porque a visão interna já guia cada passo. Motivação é boa, mas identidade é melhor. Quando sua visão se torna responsabilidade, você age porque deve, não porque quer.
Quando a visão se torna parte da identidade, tudo muda: ações, postura, disciplina, escolhas e ritmo de vida. A pergunta deixa de ser "tenho vontade" e passa a ser "o que preciso cumprir hoje?". Não se busca mais atalhos, busca-se o processo. A visão deixa de ser apenas um desejo e se transforma em compromisso. Outro ponto do 10º princípio é abandonar seu eu antigo. A versão fraca, insegura, cansada e cheia de desculpas sempre tentará voltar. Ela aparece nos dias difíceis, nas dúvidas, nos atrasos, nos contratempos. Essa voz já te prendeu por anos. Agora, você precisa reconhecê-la e dizer: "Eu não sou mais esse homem", e sustentar isso diariamente. Dominar emoções é essencial. Pessoas comuns são guiadas por sentimentos. Pessoas extraordinárias são guiadas por decisões. Ricos sentem medo, mas agem. Sentem cansaço, mas continuam. Sentem dúvida, mas avançam. Emoções mudam rápido, resultados ficam para sempre. Quem deixa emoções mandarem nunca constrói algo grandioso. A vida inteira precisa entrar em sintonia com a visão. Alimentação, descanso, amizades, hábitos, decisões, uso do tempo. Não dá para construir grandeza vivendo em contradições. Se seu desejo vai para um lado e suas ações para outro, nada cresce. Para ser grande, é preciso consistência total entre intenção, ação e identidade. O 10º princípio também fala sobre pagar o preço. Não apenas financeiro, mas emocional, físico, mental e espiritual. Acordar cedo quando não quer. Estudar quando a mente resiste. Investir mesmo com medo. Abrir mão de prazeres imediatos por conquistas maiores. Fazer o certo quando o fácil te chama. Ricos pagam esse preço todos os dias. Essa é a diferença entre sonhadores e criadores. Quem paga o preço constrói. Quem evita o preço continua preso. A essência do 10º princípio é simples. Quando você segura sua visão com firmeza, sem hesitar, você se torna inevitável. Não porque o mundo facilita, mas porque você se transforma no tipo de pessoa capaz de atravessar qualquer processo. Quando você se torna alguém que não recua, a vida começa a se ajustar ao seu movimento. O tempo passa a trabalhar ao seu favor, as oportunidades começam a aparecer, portas que antes pareciam trancadas começam a se abrir. O mundo responde à sua postura. Não é mágica, é consequência natural de alguém que decidiu não abandonar sua visão. Sabe aquele cara que pensa grande, começa de forma simples e age como os ricos? Ele nasce quando você decide que não volta mais para a sua versão antiga. Quando você entende que grandeza não é talento, mas consistência. Não é sorte, mas compromisso. Não é privilégio, mas responsabilidade. É esse tipo de homem que você está se tornando. Sua vida muda quando você muda suas atitudes. Suas atitudes mudam quando sua identidade muda. E sua identidade muda quando você decide, de forma inegociável, quem você será a partir de hoje. Essa decisão silenciosa é o ponto de virada da vida de qualquer homem. É o momento em que a grandeza deixa de ser uma possibilidade distante e passa a ser um destino inevitável. Aquele que pensa grande não espera o cenário ideal. Ele cria condições internas para avançar. Ele age com coragem quando o medo tenta dominar. Ele segue com disciplina quando a motivação falha. Ele continua quando o passado tenta puxar de volta. Esse é o homem raro, o que mantém a visão viva quando tudo ao redor tenta apagá-la. O 10º princípio conclui que a visão não precisa de permissão, não precisa de aplausos, não precisa de sorte. Ela precisa apenas de alguém disposto a carregá-la até o fim. Alguém que entende que o caminho é longo, mas que cada passo vale a pena. Alguém que aceita o preço, fortalece o caráter e decide evoluir todos os dias, mesmo que lentamente. A transformação acontece quando você percebe que não está competindo com ninguém. Está competindo apenas com o seu antigo eu.
Cada pequena vitória te afasta daquela versão que te limitava. Cada atitude te aproxima da vida que você merece viver. A grandeza não chega de uma vez. Ela é construída, camada por camada, hábito por hábito, decisão por decisão. E aqui está a grande verdade. Quando você mantém sua visão, suas ações e sua identidade alinhadas, o mundo não tem outra escolha a não ser responder. O impossível começa a perder força. O improvável começa a ganhar forma. O invisível começa a se tornar real. A sua vida muda porque você mudou primeiro. A mudança externa é sempre consequência da interna. Então, quando você pensa grande, começa pequeno e age com consistência, algo incrível acontece. A grandeza deixa de ser apenas um sonho e passa a ser seu verdadeiro destino.